E aí, galerinha, tudo bem? Professor Edilson na área novamente, tranquilos? Gente, vamos trabalhar hoje com fisiologia humana, vamos falar um pouco sobre o sistema respiratório humano, legal? O trajeto do ar, está lembrado? Boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, certo? Alvéolos pulmonares. Vamos trabalhar com controle, tá? O centro de comando do nosso sistema respiratório, as trocas de gases, a famosa hematose, certo? Os mecanismos de inspiração e expiração, beleza? É um assunto muito tranquilo para se trabalhar, cai demais nos vestibulares, ok? Vem comigo, bora! Muito bem, pessoal, vamos lá, sistema respiratório humano, beleza? Gente, olha essa imagem, que imagem bacana aqui, ó. Nessa imagem a gente já consegue ter a noção exatamente do que nós vamos trabalhar hoje, né? Você está vendo aqui a imagem em que os dois pulmões estão localizados, alojados no interior da nossa caixa torácica, não é isso? O nosso pulmão, a gente sabe, ele faz parte, né, do nosso sistema respiratório. Agora vamos lembrar, respiração, ele é fundamental para a vida humana, não é isso? É ele, né, esse fenômeno biológico, é responsável pela troca de gases oxigênio e gás carbônico do nosso organismo para com o meio ambiente, beleza? Então nós inspiramos o oxigênio e nós liberamos o gás carbônico, beleza? Bom, vamos lá. Gente, essa imagem que você está vendo aqui, a gente vai trabalhar aqui com o trajeto do ar, não é isso? O ar ele segue o seguinte trajeto: boca ou cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e termina nos alvéolos pulmonares. Então vamos com calma. Então primeiro, os gases, né, o oxigênio principalmente, ele vai entrar ou na cavidade bucal ou nas cavidades nasais, que anteriormente eram chamadas de fossas nasais. Em seguida, o oxigênio vai para a faringe, desce para a laringe, vai para a traqueia, segue para os brônquios, dois brônquios, um para cada pulmão, e termina nos bronquíolos, que são as extremidades dos brônquios. E dentro de cada bronquíolo, você vai ver daqui a pouquinho, nós vamos encontrar quem? Os alvéolos pulmonares, beleza? Então segue aqui, ó. Então nós temos a boca, né, ou fossas nasais, nome atual, anterior, perdão, o nome atual é cavidades nasais. Faringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Cuidado, hein? O que é brônquio? Brônquio é um conjunto de bronquíolo. O que é o bronquíolo? Bronquíolo é o conjunto de alvéolo. E alvéolos pulmonares são locais onde ocorrem as trocas gasosas, fenômeno conhecido como hematose, onde ocorre um transporte passivo famoso, conhecido como difusão. Beleza? Gente, vamos fazer assim agora. Vamos pegar cada uma dessas estruturas que nós trabalhamos aqui e vamos falar um pouquinho delas. Olha lá. Você viu que eu coloquei o título fossas nasais, só que esse nome é uma denominação antiga. O nome atual é cavidades nasais. Então, como você vê aqui pela linha vermelha, o oxigênio, né, o ar, ele é preferencialmente, né, seria interessante que ele entrasse pelas cavidades nasais e não pela boca. Por quê? Porque o gás entrando pelo nariz, ele vai ser aquecido, olha lá, ele vai ser filtrado e ele também será umedecido. Essa é a importância de se respirar pelo nariz. Legal? Aquecido, filtrado e umedecido. Lembrando, gente, que as cavidades nasais, tá, são duas cavidades nasais que nós temos, confirma? E elas são divididas por um septo cartilaginoso, chamado de septo nasal. Beleza? Bom, das cavidades nasais, nós vamos entrar agora num tubo chamado faringe. Faringe. Galera, cuidado com a faringe. Olha só. A faringe é o seguinte, tá? Ela é um tubo que se comunica, olha lá, ó, com o sistema digestório, ela se comunica com o esôfago, e com o sistema respiratório, ela se comunica com a laringe. Então, quando você falar em faringe, ela atua em dois sistemas, o digestório e o respiratório. Não se esqueça disso. Legal? Agora, uma curiosidade. Você está vendo que aqui, ó, né, estou até circulando para você, nós temos aqui, tá, uma pequena válvula chamada de epiglote. Essa válvula, quando nós nos alimentamos, tá, você força o alimento por um fenômeno chamado deglutição. Essa válvula chamada epiglote, quando você engole, ela baixa. Então você força a descida dela. E quando você força a descida dela, olha lá, ó, ela veda, né, a laringe. Isso faz com que o alimento não entre no sistema respiratório, ou seja, o alimento vai passar direto, né, para o esôfago e, consequentemente, para o estômago. Você acabou de engolir, como a epiglote ela é cartilaginosa, ela retoma a sua forma original. Então, a finalidade da epiglote é separar o alimento, né, impedindo ele para não entrar via sistema respiratório.
e é claro, se caso entrar, a pessoa pode vir a ter problema sério, né? Engasgar, o que poderia levar até um processo de asfixia. Então vamos com calma. Primeiro, cavidades nasais. Segundo, faringe. E agora vamos para a laringe. Olha aí, galera, ó. A laringe é exatamente esse tubo, legal? Ele é um tubo cartilaginoso também e ele comunica, tá? Se comunica com a traqueia logo mais abaixo. Se você observar aqui, eu estou circulando para você, né? Aqui é a traqueia e essa região superior toda aqui, galera, ó, é onde, né, nós temos um tubo interno que nós chamamos de laringe. A laringe, ela conduz o ar, né, que é dirigido até os pulmões. E é exatamente na laringe que nós vamos encontrar, tá? Não sei se você se lembra, as cordas vocais, hoje chamado de pregas vocais, que são fundamentais para a nossa fala. Legal? Laringe. Em seguida, vamos falar dela, né? A famosa traqueia. A traqueia, gente, tá? Ela é um tubo elástico, cartilaginoso, com aproximadamente 12 centímetros. Ele é constituído, como a imagem está mostrando para você aqui, ó, por anéisinhos, né? São anéis cartilaginosos, ricos em cílios para expulsar objetos estranhos que porventura possam vir a entrar no nosso sistema respiratório. A finalidade dele é conduzir o ar da laringe para, né, os pulmões, passando pelos brônquios. Essa é a famosa laringe. Então vamos lá, pela ordem. Primeiro, boca ou cavidades nasais. Segundo, faringe. Terceiro, laringe. Quarto, traqueia. Da traqueia partimos para os brônquios. Olha aí, galera, ó. Nós temos 2 brônquios. Cada brônquio se dirige em direção a um pulmão. E se você observar, olha lá, ó, os brônquios, tá? Vou até mudar de cor aqui para ficar mais fácil para você visualizar. Olha lá, ó. Os brônquios, eles se ramificam no interior do nosso pulmão. Você está vendo aqui? E olha que interessante. Na extremidade de cada brônquio, você vai ver na próxima imagem, é onde nós encontramos quem? Os bronquíolos. Lembrando que brônquio é formado pelo conjunto de bronquíolos. Beleza? Muito bem, então. E aí chegamos neles, né? Como eu acabei de falar. Né, o conjunto de bronquíolos, tá, vai formar os famosos brônquios. Brônquios é formado pelo conjunto de bronquíolo. Se você pegar uma extremidade, gente, do brônquio, você vai chegar nele. Olha lá, ó, toda esta estrutura, tá, nós temos os bronquíolos. E os bronquíolos são formados pelos conjuntos de alvéolos pulmonares. Então vamos com calma. O bronquíolo, ele corresponde a cada uma das ramificações terminais dos brônquios. Cada pulmão, por curiosidade para você, nós encontramos em média 30 mil bronquíolos, tá? Que consiste nas menores vias aéreas encontradas nos pulmões. Beleza? São estruturas tubulares, são estruturas minúsculas, elas têm em torno, só por curiosidade, em torno de 1 milímetro de diâmetro, é muito pequeno, certo? E a partir delas, né, dos bronquíolos, vão surgir os famosos alvéolos pulmonares. Muito bem, pessoal, olha lá. Nós vimos ali anteriormente, né, os bronquíolos. Agora vamos falar dos alvéolos pulmonares. Agora vamos prestar bem atenção nessa imagem que é o seguinte, ó. Aqui nós temos um bronquíolo, como você está vendo. Legal? Se você pegar, como eu falei, bronquíolo é um conjunto de alvéolo. Olha lá, ó. Cada unidade aqui é um alvéolo pulmonar. A seta está apontando exatamente para um alvéolo. Então o que acontece? O vaso sanguíneo, certo? Ele manda para o alvéolo, olha lá, ó, né, o famoso gás carbônico, e o gás carbônico é liberado para o meio externo. Em contrapartida, né, o alvéolo pulmonar envia para a corrente sanguínea o oxigênio. Esse fenômeno de troca que você está vendo aí, nós chamamos de hematose, que é, como eu acabei de falar, um processo, né, de trocas gasosas que ocorre exatamente no interior do alvéolo pulmonar. Vamos falar um pouquinho então, né, desse fenômeno conhecido como hematose. A hematose é um processo de trocas gasosas e o fenômeno que ocorre, como eu falei para você, olha lá, ó, é difusão. Legal? O alvéolo envia para a corrente sanguínea oxigênio e automaticamente o gás carbônico é devolvido para o alvéolo pulmonar. E do alvéolo pulmonar ele é liberado para o meio externo. Você percebe, tá, na imagem que o bronquíolo ele apresenta uma grande quantidade de capilares. Beleza? E olha lá, ó, nós temos o sangue arterial, que é rico em oxigênio. Nós temos o sangue venoso, que é rico em gás carbônico. Beleza? Dos alvéolos, né, são enviados gás carbônico para o meio externo e entrada de oxigênio para o meio interno.
Bom, agora vamos lá. A gente sabe que o oxigênio se liga com o globo vermelho. Para ser mais preciso, o oxigênio se liga com a proteína encontrada no globo vermelho chamada hemoglobina, assim como o gás carbônico também, certo? Olha aí o globo vermelho, conhecido como hemácia, conhecido como eritrócito. A finalidade dos globos vermelhos é transporte de gases. Estão lembrados disso? Transportar gases. Olha aí, gente. Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho dos compostos formados, não é isso? O oxigênio, ele pode se ligar com a hemoglobina e formar a oxihemoglobina, que é um composto instável. Ou seja, quando o oxigênio se liga com a hemoglobina, né, esse oxigênio pode ser liberado da hemoglobina. O gás carbônico com a hemoglobina forma um composto chamado carbohemoglobina, que também é um composto instável. O grande problema é quando nós temos o monóxido de carbono, olha lá, ó, o CO ligado com a hemoglobina. Ele forma um composto chamado carboxihemoglobina, que é um composto estável. Problema, quando o monóxido de carbono se liga com a hemoglobina do sangue, certo? E ele não se solta mais, ocorre uma instabilidade química. Isso é um problema, porque daí o globo vermelho não consegue captar novamente oxigênio. E dependendo da quantidade de monóxido de carbono, a pessoa pode até morrer por asfixia. É aquele gás, né, gente? Quem não lembra do monóxido de carbono, que é liberado pelo escapamento de veículos automotores. Estão lembrados? Você está numa garagem fechada, o carro em funcionamento, você acaba inalando monóxido de carbono, tá? Você começa a ter problema sério de respiração e pode até ser levado a óbito, né? Por asfixia, devido a esse composto chamado carboxihemoglobina. Beleza? E para fechar essa parte da sequência, né, vamos falar dos pulmões. Os pulmões, gente, são órgãos esponjosos, né, localizados na caixa torácica. Os pulmões, nós temos dois pulmões, eles são envolvidos por uma camada conhecida como pleura. Legal? Legal? Pleura. E é constituído pelos brônquios, pelos bronquíolos, pelos alvéolos pulmonares e também vasos sanguíneos. Você percebe nitidamente que o pulmão, tá, direito, ele é um pouco maior, olha lá, o pulmão direito, ele é um pouco maior do que o pulmão esquerdo. Então, o que acontece? Devido à localização do coração, né? O coração, ele localiza-se no centro do peito, ligeiramente voltado para a esquerda. Então, o nosso pulmão do lado direito, ele apresenta 3 lóbulos, 3 divisões. Já o lado esquerdo, ele apresenta 2 lóbulos, ou seja, 2 divisões. Beleza? Os famosos pulmões. Então, nós fechamos aqui. Boca ou cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolos e terminando com os alvéolos pulmonares. Gente, vamos falar um pouquinho aqui da fisiologia da respiração, tá? Vou falar aqui dos movimentos respiratórios, estão lembrados? Nós temos aqui a inspiração, né? Que é a entrada de ar, e a expiração, que é a saída de ar. Nós temos que levar em conta aqui o seguinte: para inspirar ou para expirar, nós temos que levar em conta 2 músculos respiratórios, 2 tipos, né? Um deles é o diafragma, que localiza-se logo abaixo da caixa torácica, olha ele aqui, ó, nesse vermelhinho. E o outro é o músculo intercostal. Nós temos músculos intercostais, como o nome diz, ficam nas costas. Então, para que possa ter entrada de oxigênio, saída de gás carbônico, o pulmão ele tem que contrair, tem que relaxar. Na verdade, quem faz a contração e o relaxamento são esses 2 músculos, o diafragma e os músculos intercostais. Beleza? Então, vem comigo. Vamos falar um pouquinho da inspiração. Como eu disse, a inspiração é a entrada do que, pessoal? De ar, não é isso? O diafragma e os músculos intercostais, eles contraem. Você pode ver que até a setinha está para baixo. Ocorre uma contração do diafragma e dos intercostais. E aí, automaticamente, músculos contraídos aumenta o volume pulmonar. Você pode perceber que quando você inspira, né? Você inspira, o teu volume pulmonar aumenta. Lembra da lei dos gases? Se aumenta o volume, diminui a pressão interna. Não pode esquecer 3 detalhes interessantes na inspiração. Diafragma e músculos intercostais contrai, aumenta o volume pulmonar e diminui a pressão interna. A expiração, que é a saída, né, dos gases, é exatamente o inverso. O diafragma e os músculos intercostais relaxam. Então, quando você expira, lembra? Diminui o volume pulmonar. Diminuindo o volume pulmonar, aumenta a pressão interna. Beleza, gente? Cuidado, tá?
Um é exatamente o oposto do outro. Beleza? E para fechar a nossa aula, centro de controle respiratório, o famoso ritmo respiratório. Gente, o que faz a gente acelerar a nossa respiração ou diminuir a frequência da nossa respiração, tá? É a quantidade de gás carbônico que nós temos na corrente sanguínea. Olha essa imagem do nosso sistema nervoso central. A seta está apontando, tá, para uma região onde fica o que nós chamamos de bulbo raquidiano. O nome atual é medula oblonga. O bulbo raquidiano, para quem não lembra, ele fica logo acima da medula espinhal, certo? É um dos elementos mais importantes do sistema nervoso central. Quando a concentração de gás carbônico está muito alta, tá? Automaticamente o bulbo manda informações tanto para os intercostais quanto para o diafragma aumentar a sua contração e relaxamento consequentemente. Isso aumenta o ritmo respiratório. Quando a quantidade de gás carbônico na corrente sanguínea já está baixa, vai diminuir a frequência respiratória. Então, a quantidade, a velocidade, a frequência, se vai aumentar a frequência respiratória ou se vai diminuir a frequência respiratória, quem vai determinar é o teor, a concentração de gás carbônico. E quem vai enviar as mensagens para os músculos respiratórios é essa região chamada bulbo, também conhecida como medula oblonga. Legal, gente? Não se esqueça disso. Ritmo respiratório, controle respiratório, bulbo ou medula oblonga. Beleza? Galerinha, nós vamos fazer aqui alguns exercícios só para a gente dar uma treinadinha, né? Olha lá. Essa aqui caiu na UEM, assinale o que foi correto. Durante a expiração, o volume torácico diminui, é verdade. E a pressão no interior dos pulmões se torna maior. Bom, diminui o volume, aumenta a pressão, certo? Que é a pressão atmosférica. Beleza, item 01, tranquilo. Item 2. As trocas gasosas são realizadas por difusão, transporte passivo, verdadeiro. Movimento ativo, opa, ativo não, passivo, falso. 4. A pressão sanguínea dos humanos varia com a altitude em relação ao nível do mar. Ou seja, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Isso é uma verdade. E, consequentemente, a pressão sanguínea, errado, negativo. Tá? Isso está completamente errado. Gente, vamos lembrar? Se caso você um dia foi para locais de elevada altitude, como a Bolívia, a mais de 2.000 metros de altitude, quando você chega naquele ambiente, lembra o que acontece? Você chega no ambiente, a pressão, a latitude, a altitude é maior. A altitude maior, a pressão atmosférica é menor. Quando você chegar num ambiente como esse, você vai tentar respirar, você vai ter dificuldade de respirar. Porque devido à pressão atmosférica baixa, fica difícil você capturar o oxigênio. E automaticamente, o que vai acontecer? Vai aumentar o teor de gás carbônico na tua corrente sanguínea. Isso vai fazer com que a tua frequência respiratória aumente. Consequentemente, a tua pressão sanguínea também vai aumentar, não vai diminuir. Falso. E item 8. No ser humano, o controle dos movimentos respiratórios é exercido pelo bulbo. Perfeito. 1 mais 8, gabarito 9. Tranquilo demais. E aí a nossa saideira, Observe o esquema representado abaixo de parte do sistema respiratório humano e assinale a alternativa errada. Gente, antes de continuar, vamos dar nome aos bois aqui? Vamos lá. Tá vendo a estrutura número 1? Lembra o nome dela? É a famosa traqueia. Tá lembrados? O número 2, fica olhando. É onde ficam as extremidades dos brônquios, são os famosos bronquíolos. Muito bem, o número 3 está apontando para os pulmões, o número 4 para os brônquios e o número 5 para o músculo respiratório, lembra? Diafragma. Então já sabemos todos eles. Vamos lá. O ar chega aos pulmões pelo esôfago. Nossa, não tem nada a ver. O ar chega aos pulmões pela faringe, depois laringe, depois traqueia. Ele quer a errada. Resposta errada é a letra A. Ele chamou o esôfago de número 1. Número 1 é a famosa, lembra? Traqueia. Vamos ver a B? O diafragma, indicado por 5, auxilia nos movimentos respiratórios. Perfeito. Os pulmões e brônquios estão indicados por 3 e 4, certinho, respectivamente. Embora não esteja indicada, a laringe se localiza acima da traqueia. Aqui, galera, ó, a laringe ela vai se localizar aqui nessa região. Beleza? Os bronquíolos, indicado por 2, é verdade, os 2 são os bronquíolos, conduzem ar aos alvéolos. Perfeito, é isso aí. Beleza? Isso aí, pessoal.
fechamos então mais uma aula, legal? Sistema respiratório humano, não se esqueça do bulbo, né, da famosa medula oblonga, os mecanismos de inspiração e expiração, o trajeto do ar, desde boca, cavidades nasais até os alvéolos pulmonares, mecanismo de hematose, processo de difusão, que é transporte passivo, correto? É um assunto tranquilo de se trabalhar, beleza? Então, um grande abraço e a gente se encontra aí nas nossas próximas aulas. Legal? Tchau, pessoal. Grande abraço para cada um de vocês. Bye, bye.